A minha mãe creu e foi salva. Tudo que você vai ouvir aqui é pela fé. Pois é pela fé que eu creio que a minha mãe foi salva. Porque quando ela morreu, ela cumpriu na sua vida as 3 situações que indicam que uma pessoa foi salva, segundo as Escrituras Sagradas. Primeiramente, ela creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Depois, ela cumpriu a ordem de Jesus, que nos disse para sermos batizados, fazendo isso como um testemunho vivo da sua fé em Jesus, publicamente. E a terceira situação é o ato de perseverar até o fim com Jesus. Ou seja, guardar a sua fé no Filho de Deus até o momento da sua partida daqui. E por isso, ela ia na igreja, pois sabia que lá era a casa do Pai. Participava também da ceia do Senhor, pois quem não participa não tem parte com o Senhor. Pois assim disse o Senhor Jesus quando esteve aqui. A minha mãe tinha prazer de viver na presença de Deus, e por isso ela buscava Ele e amava Jesus. E grande era a sua fé nele, somente nele. Porque a minha mãe conhecia a verdade e sabia que só Jesus podia nos salvar, e não religiões, como muitos pensam. Portanto, esta mensagem aqui quer nos mostrar que para um ser humano poder ser salvo, é necessário crer em Jesus, ser batizado nas águas e perseverar na fé em Cristo até o fim. Somente estes que assim fizerem, segundo a Bíblia, serão salvos. Veja você mesmo o que a Bíblia diz. É preciso crer com o coração e confessar com a boca. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui foi palavras do próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E Jesus também disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. E o próprio Deus nos promete a vida eterna, onde a sua palavra nos declara que esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 25. E para finalizar esta mensagem, vamos conferir o que diz na primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 11 ao 13, que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Portanto, é a palavra de Deus que declara isso. Que para uma pessoa poder ser salva aqui nesta terra, nesta vida, somente se cumprir essas 3 condições. Ou seja, se for uma pessoa, não é por ser boa, não é por boas obras, não é por ser uma pessoa religiosa, não. Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. A palavra diz que não existe um justo sequer. Não existe um justo. De repente você se acha bom, mas a palavra de Deus diz que não existe. Todos erram, todos pecam. Em algum momento pecam. Em algum momento se iram. Em algum momento ficam bravos. Em algum momento acabam pecando. Porque não existe ninguém perfeito. Em algum momento mentem. Em algum momento pensam um pensamento mau. Sentem raiva de outra pessoa, mágoa. Diversos são os pecados que passam por que nós vivemos. E por isso, nenhum de nós
nenhum de nós pode ser salvo por merecer. Por isso que não existe nenhum justo na terra sequer. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, o único meio de podermos ser salvos é fazer como a minha mãe fez. Ou seja, crer em Jesus. Mas esse crer não é aquele crer, creio de boca, creio de, que nem disse Jesus ali, que muitos me honram, apenas de lábios, mas o seu coração está longe, porque, ou seja, muitos falam de lábios, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, mas a sua vida não mostra isso, porque para Jesus vai mostrar que se crê nele, aquele que crê tem que seguir o que ele disse. Como é que adianta crer e não acreditar nas palavras de Jesus? Eu creio em Jesus, mas não obedeço, não faço o que Jesus mandou. Isso é crer? Isso é mentira. Isso é uma mentira, é engano de Satanás. Aquele que crê de verdade em Jesus vai conhecer Jesus, vai conhecer os ensinamentos, vai conhecer tudo aquilo que Jesus veio fazer, o plano de salvação, e vai tentar, com as suas forças, vai tentar fazer a parte que lhe cabe, de seguir tudo aquilo que Jesus nos disse para fazermos, de como deve ser um cristão. E aquele que fazer isso, que se esforçar em não fazer uma religião, mas viver um compromisso com Deus, esse sim será salvo. Então, por isso a minha mãe, ela creu em Jesus. E depois, foi o próprio Jesus que nos deu essa ordem de se batizar, e ela se fez segundo a ordem de Jesus, porque Jesus foi o primeiro a ser batizado. Ele deu exemplo. E ali ele tinha 30 anos, mais ou menos. Ou seja, ele já era adulto, ele não era uma criança, ele não era um bebê. Então ele mostrou, que não é para fazer quando bebê, não, é para fazer quando adulto, fazer como ele fez. Ele é o exemplo, ele foi o primeiro que se batizou. E todos aqueles que crerem nele devem seguir o mesmo exemplo, se batizar nas águas, porque existe uma simbologia, espiritualmente isso tem um poder. As pessoas não conhecem, mas para Deus tem todo um porquê disso. E é preciso, e aquele que crer tem que mostrar isso publicamente, se batizando nas águas. E a minha mãe fez isso. E depois disso, então, permanecer na fé, perseverar até o fim, porque a fé a gente pode voltar atrás, pode se sair, pode se desviar do caminho, mas não, tem que perseverar para ser salvo até o fim. E como perseverar? Buscando conhecer o Senhor, indo na sua casa, não olhando para os homens, mas olhando para Deus, olhando para Jesus, porque na igreja é pessoas que erram que nem nós, pessoas imperfeitas que nem nós, mas nós temos que buscar naquele que é perfeito, olhar para Jesus e ir na casa dele por isso, não por causa das pessoas, não por causa do pastor, mas por causa de Jesus. Porque lá é servida a ceia do Senhor, foi uma outra ordem que o Senhor disse, que todos aqueles que seguirem ele devem ceiar, devem participar da ceia em memória dele. Então isso é um ato de obediência. Aquele que não faz isso está desobedecendo ao Senhor. Então é preciso obedecer ao Senhor, seguir ele, seguir os seus mandamentos, e assim então perseverar até o fim. Estes sim serão salvos, não por causa das suas obras, não porque são bons, não porque são melhores que os outros, não, mas porque obedeceram, porque escolheram crer em Jesus de verdade, escolheram acreditar que não podem ser salvos por serem bons, pela sua própria força, por a sua religião, não, mas acreditaram, que realmente podem ser salvos somente pelo sacrifício de Jesus, e por isso estão ali, tentando fazer este ato, tentando seguir Jesus, como a minha mãe fez, que depois que ela se voltou para Jesus, depois que ela creu e se converteu a Jesus, ela abandonou as velhas práticas, as velhas práticas de feitiçaria, de idolatria, ela abandonou as velhas práticas e ela passou a seguir somente a Jesus. E assim ela se batizou nas águas, assim ela permaneceu ali seguindo ao Senhor, conhecendo, buscando, tendo intimidade com Deus, e assim ela foi, e assim ela morreu, nesta paz. Então, pela palavra de Deus, ela foi salva, porque ela cumpriu as exigências que Jesus aqui nos colocou, Se aquele que quer ser salvo, Jesus nos mostrou, por isso que a palavra diz que ele é o caminho, por isso que ele é o caminho. Existe um caminho, não é de qualquer jeito, não, mas eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, não, é um caminho.
o caminho, e é um caminho, não é 2 caminhos, 3, não, é um caminho. Jesus mostrou um caminho. Então todo aquele que achar este caminho, que quiser seguir este caminho, este será salvo, porque seguiu o caminho. Como o próprio Senhor Jesus diz nesse mesmo versículo, que estes, que somente por ele poderemos ir até o Pai. Então este é o caminho que leva até o Pai. Este é o caminho que leva ao céu. Então não adianta outros caminhos, não adianta fazer de outras maneiras. Não, mas a minha religião diz que é assim, a minha religião diz que é assado. Não, tem que ser da maneira como Jesus disse. Não acredite em palavras de homens. Acredite em Jesus. Jesus veio aqui, Jesus nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Então é Ele, somente Ele pode nos salvar, somente Ele pode nos levar ao Pai, somente Ele, mais ninguém. Então pare de acreditar naquilo que as pessoas dizem e comece a buscar a verdade que está em Jesus, a verdade que somente o Senhor tem para nós. Por isso esta mensagem aqui, para mostrar que não existe ninguém melhor do que ninguém, mas que todos são pecadores. Ninguém merece a salvação pelos seus próprios esforços, mas todos pecam, todos erram e todos precisam de Jesus. E por isso essa mensagem, que a salvação não vai ser por ser uma pessoa boa ou má, mas vai ser pelo ato de fé, que nem o ladrão, que estava do lado de Jesus na cruz. Ele não era uma pessoa boa, ele era um ladrão, né? Pelo certo, ele deveria ser condenado. Mas a partir do momento que ele creu em Jesus, ali, naquele momento, Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só. Ele não era por elas só. Jesus não olhou as obras dele, mas Jesus olhou o ato de fé no coração dele. O ato de fé, de crer em Jesus. E é isso que Jesus olha em nós, o ato de fé, de crer nele. Se a gente crer nele e se entregar a ele, como o ladrão da cruz ali se entregou, assim a gente será salvo. Mas se a gente negar ele, negar as palavras, não querer conhecer ele, não querer conhecer as palavras dele, apenas dizer com a boca que ama Jesus, que tem Jesus no coração, mas se no nosso coração a gente não tem a gente não busca por isso, se isso é só uma coisa uma coisa falsa, aí não adianta nada. Porque Jesus conhece o nosso coração. A Jesus ninguém engana. A Jesus ninguém engana. Então ele conhece a todos nós e sabe realmente aonde está o nosso coração. E por isso essa mensagem aqui não é para exaltar ninguém, mas é para mostrar que realmente, segundo Jesus, existe um caminho. Segundo Jesus, né, existe uma salvação. E somente assim, somente aqueles que crerem. Assim disse o Senhor Jesus, né? Por isso o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João, né, capítulo 14, versículo 6. Esta é a palavra. Quem cumprir isto, irá ao Pai. Quem não cumprir isto, quem não estiver nesse caminho, não chegará ao Pai. Portanto, este não é o caminho que eu aponto, não é o caminho que eu acho certo. Não, este é o caminho que Jesus veio aqui, há mais ou menos 2000 anos atrás, trazer e apresentar este caminho. Portanto, isso, eu nem estava, há 2000 anos atrás, eu nem existia. Portanto, essas palavras não são minhas. Se você não quer acreditar, se você acha que é eu que estou falando, não acredite. Mas saiba, essas palavras não são minhas. Quem disse isso foi Jesus. E isso está registrado na sua Bíblia, assim como está na minha Bíblia. Portanto, é palavra do Senhor, né? E esta mensagem está aqui porque para tentar, como é que se diz, tentar nos trazer o entendimento. Porque, com certeza, Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas Ele quer que todos nós sejamos salvos. Ele nos ama, Ele nos criou, Ele quer ter a eternidade conosco. Mas isso depende de nós, Ele não nos força, Ele não nos obriga. É que nem o caso da minha mãe, né? Ele não obrigou a minha mãe, foi ela que quis acreditar nele, foi ela que deu esse crédito a ele, foi ela que buscou. E ele com certeza cuidou dela, e ele com certeza, né, se revelou a ela, né? E esta é a vontade de Deus para todos nós aqui. Eu creio que esta é a vontade de Deus para todos nós, porque todos nós somos criatura dele, né? E ele quer que todos nós venhamos nos achegar a ele. Creio que este é o seu plano, esta é a sua vontade. E por isso esta mensagem, para mostrar o plano de Deus, a vontade de Deus, não a minha, mas a do Senhor. Porque esta mensagem, com certeza, não é minha, mas é a mensagem de Jesus. Por isso, eu agradeço a você
né, por ouvir essa mensagem. E digo, se você quer ouvir outras mensagens, você pode entrar na descrição deste vídeo e ali acessar o site de mensagens de vida, né? Deus é maravilhoso. E ali você vai ter acesso a outras mensagens abençoadas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, para abençoar a sua vida. Faça isso e seja abençoado, em nome de Jesus. Amém?